Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa e vim, gente, trabalhar mais uma vez com vocês do nono ano a aula número 4. Agora, gente, nessa aula 4, a gente vai falar sobre período simples e composto. A gente vai resolver então os exercícios que a gente trabalhou na nossa última aula. Ou seja, lembram que ao final eu passei lá 3 exercícios para vocês? A gente vai ver agora. Gente, a primeira pergunta é: qual a diferença entre período simples e composto? Gente, para falar disso, nós precisamos lembrar alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de frase. Frase, gente, é um conjunto de palavras onde eu não tenho a necessidade de ter um verbo. Por exemplo, se eu falo bom dia. Bom dia tem verbo? Não, mas eu não tenho uma mensagem completa somente com o bom dia? Tenho. Então, eu vou chamar de frase. Então, vamos deixar que não há verbo. Agora, depois do conceito de frase, eu tenho o conceito de oração. Oração, gente, necessariamente eu preciso ter o quê? Verbo. Então, frase, eu não tenho verbo. Agora, oração, eu tenho verbo. Estou falando de verbo, mas vocês lembram o que é verbo, né? Verbo, gente, é quando eu tenho uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. Grande parte dos nossos verbos indicam ação, mas é importante que vocês lembrem dos outros também. Beleza, gente? Falei aqui de oração. Mas daí, gente, eu tenho um negócio chamado de período, que é o quê? O conjunto de orações. Ou seja, gente, quando eu tenho um período simples, eu tenho uma oração. Composto, eu tenho 2 ou mais. Agora, gente, eu sei o número de orações a partir do número de verbos. Por exemplo, se eu coloco ele é estudante. O único verbo, gente, que eu tenho nesse período aqui é o é. Então, como eu tenho apenas um verbo, gente, eu tenho uma oração. Como eu tenho apenas uma oração, eu tenho o período simples. Viram como é simples? Assim como o nome dele? Então, gente, é importante que vocês lembrem. Uma oração eu tenho um verbo, então eu tenho o período simples. Só tomem cuidado, porque, gente, eu posso ter, por exemplo, ele vai estudar. Por quê, gente? Se eu olhar assim pela primeira vez, vai é um verbo e estudar é outro verbo. Opa, então eu tenho 2 verbos. O período não é mais simples? Então eu considero que é um período composto. Tomem cuidado porque, gente, um não está influenciando no sentido do outro. O vai não está dando ideia de futuro para o verbo estudar? Já que ele está dando essa ideia de futuro, nós vamos dar o nome para isso daqui de locução verbal. Ou seja, gente, se eu estou falando de locução verbal, é quando eu tenho 2 verbos que um influencia no sentido do outro. Nesse caso, o verbo vai está dando a ideia de futuro para o verbo estudar. Isso, gente, é importante porque se eu tenho uma locução verbal, eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Então, gente, locução verbal ainda assim vai contar como um único verbo, tá? Agora, gente, o período composto é quando eu coloco ele vai estudar assim que chegar em casa. Beleza, primeira parte aqui a gente já sabe que vai estudar é a nossa
locução. Até aqui nenhuma novidade. Mas agora, gente, eu tenho a segunda parte assim que chegar em casa. Eu tenho um outro verbo, que é o verbo chegar. Ou seja, gente, nesse período começa na letra maiúscula e vai até a letra minúscula, eu tenho, então, dois verbos. Então, eu tenho duas orações. Logo, se eu tenho duas orações, o meu período, ele é composto, tá? Então, tudo isso, gente, para nós lembrarmos o quê? Que a definição é, quando há apenas uma oração, ou seja, um verbo, ele é chamado de período simples. Agora, quando há dois ou mais verbos, ele é chamado de período composto, que é o que a gente acabou de ver ali. Aí, gente, no exercício 2 está: circule a sentença em que há um período simples e justifique sua resposta. Gente, período simples eu tenho que ter apenas uma oração. Então, o primeiro ali. Ele me pediu que cozinhasse e lavasse os pratos. Vamos lá, gente. O período ele é simples. Ó, quais são os verbos que eu tenho? Pediu que cozinhasse. É uma locução. Por que que eu sei que é uma locução, gente? Porque o que? Ele está ligando os dois verbos. Então, obviamente, se torna uma locução, uma oração. Agora, lavasse também não é um verbo? É, por quê? Ele também está indicando uma ação. Logo, gente, se eu tenho uma locução em um verbo, eu tenho período simples? Não, eu tenho período composto. Então, a primeira não pode ser. Letra B. Estou atrasada para a viagem. Qual é o meu verbo nesse caso? Estou. Tem mais algum verbo nesse período, gente? Não. Ou seja, se eu não tenho mais verbo, tenho apenas um, o período ele é simples. Logo, gente, essa resposta é a correta. Mas vocês lembram que tenho aqui justifique sua resposta? Como que eu justifico? Falando que ele tem apenas um verbo. Por isso, o período é simples. Agora, letra C. Os músicos tocaram todas as canções que foram solicitadas. Agora, gente, eu tenho o verbo tocaram e foram solicitadas. Ou seja, tem um verbo e uma locução. Se eu tenho um verbo e uma locução, duas orações, ou seja, o período é composto. Com isso, só retomando, gente, a número 2, a certa é a letra B de bola. Agora, a terceira. Diferencie oração sindética de assindética. Gente, sei que faz algum tempo que vocês já viram isso, mas vocês lembram que o a, o prefixo a, ele é de negação? Então, se eu tenho aqui assindética, é porque ela não é sindética. Lembrando lá, gente, quando nós estamos falando de oração coordenada, nós dividimos inicialmente em orações assindéticas de orações sindéticas. E, gente, aqui a gente tem que lembrar de uma coisa que é o síndeto. Posso que vocês nunca ouviram falar nessa palavra. Síndeto, gente, é a mesma coisa que conjunção. Então, se não há síndeto, então aqui eu não tenho conjunção. Lembrando também, gente, que aqui na oração coordenada é mais fácil porque se tem conjunção, quando ela é sindética, a gente vai ter o que nós chamamos de conjunção integrante, tá? Conjunção integrante é sempre que eu estou, falando de ligação. Então, as conjunções aqui, gente, elas vão dar, então, o nome específico da oração. Mas ali no exercício só pede para a gente diferenciar as duas. Então, oração sindética são orações coordenadas, ou seja, não possuem relação sindética com as demais orações. Estas, ao contrário das sindéticas, não são ligadas por conjunção. Estas são ligadas por elementos articuladores, o ponto, a vírgula e o ponto e vírgula. Ou seja, gente, se é assindética eu não tenho conjunção, mas eu uso vírgula
dois pontos, outras formas de ligação dessas orações. Tranquilo, gente? Próxima aula a gente vai ter alguns exercícios para corrigir. Então, tentem fazer primeiramente, esse daqui é para classificar as orações coordenadas, ou seja, aqui ao lado vocês vão colocar então o nome específico delas. Na 2, vocês vão relacionar qual que é a adversativa e qual é a alternativa. E na 3, classifique as orações sindéticas abaixo, assinalando a alternativa correta. Então, a gente tem aqui de A, B e C, e aqui a gente tem 3 opções. Gente, não esqueçam de revisar essa parte de sintaxe. Frase, oração, período, questão de período composto, ou seja, oração coordenada, para a nossa próxima aula, para a gente resolver mais esses exercícios. Até a próxima aula!